Bom dia, turma. Bom, a última semana foi a semana de trabalhos, tá? Quero falar para vocês que os trabalhos já foram recebidos e corrigidos, tá? E essas notas já serão enviadas à coordenação o quanto antes, tá? Mas então, com relação ao nosso conteúdo de aula, eu me recordo que nós paramos na página 26, com o tópico de artigo. E agora nós iremos iniciar uma nova classe gramatical, que é a classe gramatical dos numerais. Esse conteúdo ele está apresentado na página 28 da nossa apostila. Eu vou pedir que vocês peguem e abram nesta página. Apostila de língua portuguesa, página 28. Então, vamos lá. Podem ver, ó, numeral. Vamos ler a tirinha da Mafalda. Um relatório britânico mostra que durante os primeiros 50 anos desse século houve 117 guerras, nas quais morreram 42 milhões de pessoas. É isso mesmo, 42? Tá meio confuso aqui para mim. Acho que são 12 milhões. Viram só que sucesso de bilheteria a morte conseguiu? Mafalda leu um relatório sobre as guerras dos primeiros 50 anos do século XX. E como todo relatório, este é baseado em quantidades, do número de guerras e de quantas pessoas morreram. A partir disso, podemos notar que o numeral é a palavra que indica uma quantidade de seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada série. Classificação, 2 numerais. Nós temos os numerais cardinais, que indicam a ordem que os seres ocupam numa série. A primeira vez, segundo capítulo, Primeira Guerra Mundial. Os numerais multiplicativos, que indicam o aumento proporcional. Em exemplo, houve o dobro de acidentes. E os fracionários, que indicam uma divisão, frações da unidade. Exemplo, 1/3 dos alunos fez prova final. Aí nós temos aqui uma tabela enorme, tá? Que eu não vou conseguir ler isso agora para vocês, senão nós ficaríamos horas e horas aqui. Então eu vou pedir para que vocês façam a leitura uma leitura assim rápida desses numerais, para que consigam resolver os exercícios. Claro que de um dia para o outro vocês não vão gravar toda essa tabela, né? Isso aqui ele demora um tempinho, mas pelo menos para as nossas aulas, para os nossos exercícios, né? Provavelmente vocês precisarão voltar até aqui, fazer pesquisa mesmo, tá? Para conseguir ir sugando esses numerais, né? E aprendendo, internalizando, se eu quis dizer. Aí nós temos algarismos romanos, arábicos, logo depois nós temos os numerais. Ah não, perdão, pulei aqui. Não, pulei não, eu que me perdi. Nós temos algarismos romanos, arábicos, os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá bom? Então, mais uma vez eu vou pedir para que vocês leiam, para já ir se familiarizando com essa família dos numerais, tá bom? Logo depois... Quando você quiser comer, me avisa que tem estrogonofe. Ai, que bom. Tá bom. Eu tô terminando. Eu tô terminando aqui. Eu tô terminando. Aí logo depois nós temos o final da tabela com essa resolução do importante em alguns numerais indicam um conjunto de pessoas ou coisas com o mesmo valor dos substantivos. São os chamados numerais coletivos. Exemplo, par, conjunto de 2, dezena, conjunto de 10, década, conjunto de 10 anos, dúzia, conjunto de 12, centenário, conjunto de 100 anos. Abaixo, nossa, o negócio está um pouquinho ruim. Nós temos a observação. Para fazer essa diferenciação entre artigo e numeral. É artigo ou numeral? Muitas vezes ficamos sem saber se a palavra é um ou uma, é artigo ou numeral. Se a intenção de quem fala é informar a quantidade, temos o numeral. É numeral quando podemos usar as palavras apenas, somente, unicamente e único. Pedro tem um caderno para todas as matérias, ou seja, apenas um caderno. Se a intenção é falar de um modo geral, sem definir ou individualizar o substantivo, é artigo indefinido. É artigo quando podemos usar as palavras certo ou qualquer.
Exemplo, achei um caderno no banco do metrô, ou seja, um caderno qualquer. E o tópico 2.2, a leitura dos algarismos romanos, que é um pouquinho mais rebuscado, mas com o tempo vocês irão se familiarizar com esses numerais. Nós temos o João I, né, que é o primeiro, século I, século I, João II, segundo, século II, século II, João IX. Aí vem aqui a representação desses numerais. Caso haja dúvida, é importante que vocês voltem à tabela e fazer aquela pesquisa, tá? Vamos ver o que a observação fala. Devemos escrever os... Nossa, está muito perto da câmera. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na observação, devemos escrever os números por extenso. De 1 a 10, escreva os números por extenso. A partir do 11, escreva em algarismos. Chegaram os 3 ventiladores. Essa regra não se aplica à idade, data, tempo, número de páginas, porcentagem, unidade de medida. Meu irmão tem 7 anos. A festa será no dia 5 de abril. As aulas começaram às 7h30, que parece ser da manhã, né? Leia até a página 6, ou o desconto será de 10%, ou preciso de 4 metros de fita. Com exceção, quando anos indica período de tempo. Ele esperou 2 anos pela resposta. Ele parece ter envelhecido 10 anos. Proceda da mesma forma com os ordinais. Primeira hora, quarto aniversário, 12º minuto, 19º ano. Das enumerações, se houver valores abaixo e acima de 11, usamos apenas algarismos. Acidente mata 5 e fere 15. Havia no ônibus 8 crianças e 20 adultos. Não inicie a oração com algarismo. Devemos escrever os números por extenso. 20 alunos chegaram atrasados. Com 1.000, milhão, bilhão e trilhão usamos a forma mista. 2.000 pessoas, 3 milhões de grãos, 2 bilhões de pessoas... 1,5 milhão de reais, 15 trilhões e 15,5 trilhões de micróbios. Quando abreviamos 1 milhão, 1 bilhão e 500 mil para 1 milhão e 500 de reais, a casa do milhão é que fica antes da vírgula. 2,1 milhões, 2 bilhões e 100 mil. 1 bilhão e 300 bilhões. 4 bilhões e 100 milhões. Então essa é a leitura dos numerais, tá? E depois nós vamos se deparar com o nosso praticando, tá? Alguns exercícios que eu vou escolher para vocês para nossa aula de mais tarde. Então vamos lá. Eu vou ler esse texto para vocês e tentar extrair algo dele para a gente poder discutir em sala, tá? Praticando. 70 anos após a morte de Hitler, sobreviventes do Holocausto visitam campo de extermínio. Alexander Lax, polonês que vive no Brasil, visita frequentemente as regiões onde passou. Rio. A semana de morte de Adolf Hitler, ditador nazista que liderou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, é dividida com celebrações nos campos de extermínio, que foram liberados há 70 anos. Nesta quinta-feira, data em que o terceiro Reich morreu, em 1945, o campo de Bergen-Belsen recebe lideranças políticas e sobreviventes do Holocausto, como forma de homenagear as vítimas das perseguições fascistas. Uma primeira visita ocorreu na última segunda-feira. Nesta semana, o judeu Alexander Lax, polonês que reside no Brasil, voltou até a Europa para visitar os locais por onde passou durante o Holocausto. É uma visita que faço frequentemente. Vou até o local onde vi meu pai morrer, onde só encontro um informe com o seu nome. Também vou a Auschwitz, onde minha mãe morreu. Neste ano, devo visitar outros campos que estão com atividades com sobreviventes, como eu, depois de 70 anos da guerra contra Lax. Aí nós temos aqui uma imagem bastante triste, né? Com o seguinte escrito, né? Legenda, enfim. Na segunda-feira, sobreviventes do Holocausto fizeram primeira visita ao campo de extermínio de Bergen-Belsen, em Martin-Meissen, em AP. O campo de Bergen-Belsen também será visitado pelo judeu e foi onde a adolescente Anne Frank ficou. No local, cerca de 70 mil pessoas morreram. O presidente, neste momento, estamos
em um dos maiores cemitérios de judeus do mundo, mas não há nenhuma lápide ou nenhuma indicação. As vítimas foram queimadas e perderam suas vidas. Hitler e os nazistas tiraram suas identidades, afirmou Ronald Launer, presidente do Associação Mundial Judaica, na segunda-feira. Quando o campo foi liberado pelo exército britânico, Hitler já estava vivendo seus últimos dias no bunker. Doente, desde 1943, o líder nazista se isolou após a derrota em Ardenas, em 1944, e cometeu suicídio em abril de 1945. E aí nós temos algumas questões aqui para a nossa aula de hoje, tá? Eu vou deixar a questão 5, 6, 7, 8, aí nós vamos passar para a canção do exílio. Não vou ler para vocês, mas podem fazer, tá? Em sala de aula, durante a nossa live, eu faço a leitura do mesmo. E vamos terminar então até o resumindo, tá? Tem aqui um textinho de Cora Coralina. Vamos até a questão 12, tá? Aí na nossa live, se for o caso, eu estendo um pouco a mais. Não há problema algum, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais tarde.